Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos aos destaques do NTV News deste sábado. Ministro Alexandre de Moraes... votação eletrônico. O que acontece com os votos brancos e nulos? Para quem você votará primeiro neste domingo? Prazo para baixar o e-título se aproxima do fim. A luta da pessoa com deficiência. Ministério Público de Minas Gerais e o governo lançam o projeto Conviver. Que tal voltarmos aos anos 80? No ar o NTV News. De outubro de 2024, que Deus te guarde e te proteja sempre. Uma excelente noite para você. Neste sábado, o HNSF promoveu uma ação especial na Orla da Lagoa devido ao Outubro Rosa. Com uma atmosfera festiva, o HNSF distribuiu pipoca à vontade e materiais informativos, destacando a importância do autocuidado e da detectação precoce do câncer de mama. Profissionais de saúde estavam presentes para esclarecer dúvidas e oferecer orientações, criando um ambiente acolhedor para todos os presentes. Nosso objetivo aqui é um trabalho de conscientização, principalmente com as mulheres, em relação ao autocuidado, né? Então, hoje, às vezes, as pessoas não trabalham preventivamente. Elas só vão ao médico, fazer uma consulta, realizar um exame quando ela realmente já está doente, quando ela já está com um problema mais grave. Então, hoje nós estamos aqui para trabalhar essa consciência de que trabalhar preventivamente é o melhor caminho, o autocuidado, né? Se autoexaminar, sentiu e percebeu que tem qualquer coisa, procure um médico, né? Lá no HNSF, por exemplo, nós temos toda a estrutura, todo o serviço, toda a equipe, né, de profissionais para atender e para resolver essas questões. E tudo que se começa diagnosticando no início e tratando no início, com certeza, né, a gente consegue um resultado final muito melhor, muito positivo. O evento ressaltou a relevância do autocuidado, incentivando as mulheres a realizarem exames regulares e adotarem hábitos saudáveis. Com a presença de profissionais de saúde, o Hospital Nossa Senhora de Fátima destacou a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar significativamente as chances de cura do câncer de mama. A gente está aqui para conscientizar, né, a população, né, porque a prevenção ela ainda é o melhor tratamento, né, porque quando o câncer ele é descoberto no início, a probabilidade de cura é muito grande, né. Então a gente está aqui para conscientizar toda a população da prevenção. E o hospital, né, o HNSF está à disposição de todos, né, com exames médicos, cirurgiões à disposição de todos. A comunidade mostrou grande interesse nas atividades, com muitos se informando sobre a importância da mamografia e de outras práticas saudáveis. Eu acho que não só esse hospital, mas os demais deveriam fazer a mesma coisa. E eu fico assim, muito satisfeita, porque as pessoas vão passando e alguma coisa está acontecendo ali. E quando chegam ali, são abordados para verificação de pressão, glicose. E muitas pessoas descobrem, talvez, que tem pressão alta aqui nesses postos de atendimento assim, voluntários aqui na beira da lagoa. Muitos não sabiam que tinham problema de glicose, alteração de glicose, e ficam sabendo aqui. Então, eu acho que isso deve acontecer outras vezes no ano, que é muito bom. Eu sou dos freteiros aqui, né? Trabalho com frete. Aí eu vi vocês aqui, falava, vou lá, né? Quem está medindo a pressão, né? Aproveitar a oportunidade, né? O evento foi uma verdadeira celebração do Outubro Rosa, unindo a população em prol da conscientização e do cuidado com a saúde. A equipe do Hospital Nossa Senhora de Fátima agradece a todos que participaram e convida a todos a continuarem se cuidando. É um prazer o HNSF fazer essas campanhas, essas ações que geram aí, né, conscientização, informação para toda a população de Patos de Minas. E nós estamos lá, ali na Padre Caldeira 386, para receber vocês, clientes, né, para consultas. O nosso pronto atendimento ele funciona 24 horas, com 4 clínicos presencialmente, com todas as outras especialidades em regime de sobreaviso. Né, nossos médicos estão lá eletivamente, né, de segunda a sexta-feira,
enfermeira atendendo as consultas. O serviço de oncologia também, ele não para, ele tem o seu horário comercial, mas ele funciona 24 horas também, porque a gente atende pacientes em caráter de internações, né? Muitos pacientes precisam internar para fazer os seus ciclos de quimioterapia, né? Então a gente tem uma estrutura muito boa, muito bem organizada para isso. Teve início nesta sexta-feira a tradicional festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário. A festa, que ocorre anualmente, é um importante marco religioso e cultural para a comunidade de Patos de Minas. Ela não apenas celebra a devoção a Nossa Senhora do Rosário, mas também reforça a tradição que atravessa gerações, unindo famílias e fiéis em um momento de espiritualidade e comunhão. A abertura do evento foi marcada por uma procissão motorizada que contou com a presença de inúmeros fiéis e logo depois a celebração. Toda essa programação que vai a partir de hoje até o dia 13 vai acontecer sempre às 18h30 aqui na igreja, a tradicional novena, que é uma devoção popular do pessoal, e às 19 horas sempre a Santa Missa. Então nós vamos de hoje até o dia 13, se Deus quiser. A festa do Rosário é tradicional, tanto do ponto de vista da festa externa, barraquinhas, né, a praça aqui de alimentação, com bingos, com atividades, quanto a questão popular da devoção do povo. O povo é muito devoto de Nossa Senhora e isso é muito bom, né, para o crescimento da fé das pessoas e também do crescimento familiar. Parte da renda arrecadada durante a festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário será direcionada também para a restauração da paróquia. O templo, que é um dos marcos históricos e religiosos de Patos de Minas, está passando por um processo de revitalização para preservar sua estrutura. Sempre digo, a festa do ano passado nós fizemos todo o restauro de fora, né? Jardim, iluminação e pintura. E com a renda de agora nós vamos, se Deus quiser, a partir do dia 16 de dezembro, começar o restauro interno da igreja. Então aos pouquinhos nós vamos fazendo o trabalho, né? Era um sonho da comunidade paroquial do Rosário de restaurar a igreja, desde que foi feita ainda não tinha passado por uma restauração, e nós vamos fazendo isso. Você vê o empenho do povo já nas barraquinhas, trabalhando desde de manhã, tem equipes trabalhando já, produzindo toda a questão da alimentação, tudo que vai ser servido, e como eu digo, é assim que a comunidade trabalha. A comunidade que reza unida, trabalha unida, permanece unida. Além da programação religiosa, que inclui missas, novenas e procissões, a festa também é uma oportunidade para ajudar a igreja e a comunidade. A organização destaca a importância das doações e da participação ativa dos fiéis para a continuidade e sucesso do evento. E as pessoas podem vir participar e ajudar também, né? Trazer leilão para os bingo que tem, né? Que faz bingo toda noite, né? E vir deliciar, degustar essas delícias aqui, né? E participar com a gente, rezar também, né, que estamos precisando muito de oração, né, que Deus abençoe nós, que vem uma chuva aí e acalme esse calor, né, que tá demais. A expectativa é de que centenas de pessoas participem das festividades que trazem à tona o espírito de união, fé e solidariedade. A programação segue até o dia 13 de outubro, com uma grande celebração de encerramento. A seguir, você vai entender como funciona o sistema de votação eletrônico e o que acontece com votos brancos e nulos. Faltam poucas horas para as eleições e é nelas que nós vamos falar a partir de agora, 7 horas 12 minutos. Pela primeira vez, uma eleição municipal será realizada em horário único em todo o país, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, segundo o horário de Brasília. A unificação já foi adotada nas eleições gerais de 2022, sendo mantida para o pleito deste ano, o primeiro turno das eleições municipais de 2024. Com essa unificação do horário da votação, a apuração dos resultados deve iniciar a partir das 5 horas da tarde, seguindo o horário de Brasília. É importante ressaltar que a votação termina às 5, mas os eleitores que ainda estiverem na fila após este horário poderão exercer o direito ao voto.
A Secretaria de Segurança Pública, com base na resolução número 23.736 de 27 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as eleições municipais deste ano, em especial ao exercício do voto pelas pessoas presas provisórias em unidades prisionais, a partir de um acordo de cooperação técnico firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral, Defensoria Pública e a Secretaria de Segurança Pública, haverá a instalação de sessões eleitorais em unidades prisionais específicas, dentro dos critérios estabelecidos e após análises das respectivas áreas. 3 unidades prisionais foram contempladas para a instalação de sessões eleitorais. Contudo, o presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, não está incluído entre as unidades prisionais selecionadas. Desta forma, não haverá a participação dos presos desta unidade prisional no pleito deste domingo. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou os investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro a votar neste domingo, data do primeiro turno das eleições municipais. A decisão foi motivada por uma ação protocolada pela Defensoria Pública da União e vale para os acusados que não estão presos em decorrência do inquérito que apura as responsabilidades pelos atos. Moraes autorizou a flexibilização do recolhimento domiciliar dos investigados e réus pelo 8 de janeiro. Eles poderão exercer o direito de votar e se dirigirem aos locais de votação das 9 horas da manhã até as 11 da manhã. A autorização também vale para o segundo turno, previsto para o dia 27 de outubro. Os investigados pelos atos golpistas respondem no Supremo pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado e a associação criminosa armada. E na manhã deste sábado, uma confusão entre eleitores de Lagoa Formosa terminou em denúncia. No dia 13 de setembro, foi baixado um decreto pelo prefeito de Lagoa Formosa, Edson Machado de Andrade, Didi, para regulamentar o trânsito no município, de 5 de outubro, véspera das eleições, até a próxima segunda-feira. Neste período, ficou determinada a proibição de estacionamento de veículos na Praça Nossa Senhora da Piedade e no seu entorno. O decreto ainda prevê multa de R$ 500 e reboque de veículo caso fosse descumprida a determinação. No entanto, a medida gerou desentendimento entre a população neste sábado. Algumas pessoas faziam controle de trânsito, pois era o local de passagem da caminhada de um dos candidatos. A coligação Unidos por Lagoa Formosa Melhor, inclusive, havia solicitado apoio à Polícia Militar para garantir a segurança durante o evento. A confusão entre os eleitores e apoiadores também foi por conta do decreto que não estava sendo cumprido, pois haviam veículos estacionados na praça. Houve bate-boca e os ânimos ficaram acirrados. Na praça haviam também muitos materiais de campanha e a Justiça Eleitoral foi acionada, conforme denúncia feita pela coligação Unidos por uma Lagoa Formosa Melhor. O juiz Vinícius de Ávila Leite determinou a retirada de todo o material irregular de propaganda eleitoral da Praça Nossa Senhora da Piedade. Foi divulgada neste sábado nova pesquisa para a Prefeitura de Lagoa Formosa. Zé Amorim, do Podemos, segue na liderança. Veja as comparações das duas pesquisas realizadas na cidade pelo IMPAC. No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, na primeira pesquisa divulgada pelo IMPAC, Zé Amorim, do Podemos, tinha 42,41% das intenções de voto. E agora subiu para 45,81%. Na primeira pesquisa, Didi, do MDB, tinha 29,72% e agora caiu para 29,03%. Na comparação entre as duas pesquisas, no cenário espontâneo, Zé Amorim cresceu 3,40% e Didi caiu 0,69%. Na pesquisa anterior, disseram que não sabia quem eram os candidatos 1,86%. E agora 0,32%.
Responderam que não votariam em nenhum na primeira pesquisa 8,38% e agora 7,10%. No cenário estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Zé Amorim apareceu na primeira pesquisa com 48,30% e agora tem 50,32%. Didi tinha 33,13% e caiu para 29,68%. Na comparação entre as duas pesquisas, no cenário estimulado, Zé Amorim cresceu 2,02% e Didi caiu 3,45%. Na pesquisa anterior, declararam intenção de votar em branco ou nulo 6,50% dos entrevistados e agora 6,45%. Na primeira pesquisa, não souberam ou não responderam 12,07% e agora 13,55%. O INPAC também apurou a intenção de votos válidos. O percentual corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. Neste cenário, a pesquisa deste sábado mostra Zé Amorim com 62,90% dos votos e Didi com 37,10%. Na pesquisa INPAC, divulgada neste sábado, foram entrevistadas 310 pessoas em Lagoa Formosa no dia 3 de outubro. Já na pesquisa anterior, foram entrevistadas 323 pessoas entre 27 e 29 de setembro. As duas pesquisas foram realizadas com recursos próprios, registradas no TSE, e a margem de erro é de 4,7 pontos percentuais para mais ou para menos. Amanhã é dia de exercer o nosso direito de cidadão, ir às urnas e votarmos para prefeito e vice, assim também como para vereador. Vamos ao vivo com a repórter Isabela Sanches saber quais os locais com maior número de eleitores em Patos de Minas. Boa noite, Isa. Boa noite, Matheus. Boa noite para você que acompanha o NTV News. É isso mesmo. Amanhã é dia de eleição em Patos de Minas. Nós já estamos aqui, em pré-eleições e Patos de Minas tem mais de 116 mil eleitores aptos a votar nessas eleições municipais. E há 3 maiores sessões, aqui em Patos de Minas, sendo elas o Unipam, o Abner Afonso e a Escola Zama Maciel, cada uma com aproximadamente 5.600 eleitores. Para ser mais precisa, a Escola Abner Afonso conta com 5.690 eleitores. Já a Escola Zama Maciel tem 5.640 eleitores e o Centro Universitário de Patos de Minas, 4.491. No total, a nossa cidade possui 410 sessões eleitorais distribuídas em vários locais para atender todos os nossos eleitores. Oi, Isabela, agora aquela dúvida que todo mundo que está em casa deve estar se perguntando, eu vou fazer para você. Já sabe onde está o seu título de eleitor? Sim, Matheus, eu estou com o meu físico e também já baixei, o meu aplicativo do e-título para garantir. É isso mesmo, as pessoas podem contar com o título e também é extremamente importante que as pessoas possam participar. E você citou muito bem, trouxe os dados, dos locais com maior número de eleitores, os locais onde as pessoas deverão ir, com maior número para exercer o seu direito de votar, mas também aquelas pessoas que estão na dúvida de onde votam, elas podem acessar o site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Isabela, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto com você. Porque o sistema de votação brasileiro eletrônico permite o exercício da cidadania com maior segurança. A urna foi desenvolvida para computar votos de forma segura e sigilosa, atendendo à demanda e também às características específicas do Brasil. O processo eleitoral brasileiro é único e formado por várias etapas. A totalização dos votos é a fase de cálculo de todos os votos recebidos pela urna eletrônica. E essa soma acontece aqui, no edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília.
No dia 6 de outubro, às 8 da manhã, começa a eleição municipal de 2024. E o começo da contagem é bem no comecinho mesmo, antes do início da votação. Para te explicar melhor, vou te apresentar uma palavra: zerésima. Antes de iniciar a votação, a urna eletrônica emite um comprovante impresso, é a zerésima, que traz a identificação da urna eletrônica e de todas as candidatas e todos os candidatos daquele município. E principalmente mostra que naquela urna não há nenhum voto, ou seja, a urna tem 0 voto. Por isso, o nome é zerésima. Quando a votação termina, às 5 da tarde, cada sessão emite um boletim de urna, que lista todos os votos registrados, sem nenhum tipo de identificação da eleitora e do eleitor. Os votos daquela urna são gravados em uma mídia parecida com um pendrive e, por um canal seguro e totalmente protegido, são encaminhados ao TSE para serem totalizados, ou seja, somados. Aqui tem algo importante: os votos são apurados na própria sessão eleitoral no momento da impressão do boletim de urna, que mostra o total de votos para cada candidato. Esse papel é distribuído aos fiscais de partido e fixado na porta de cada sessão. Portanto, o que acontece aqui no TSE é apenas a totalização e não a apuração. O centro de totalização aqui do TSE fica pronto para receber os votos e somá-los. Esse cálculo inclui os votos válidos, os brancos e os nulos. A totalização é feita conforme os votos chegam ao TSE. No centro de totalização, os votos são somados e, ao mesmo tempo, são divulgados os dados parciais. No site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br/eleições, uma plataforma vai ficar disponível para que as eleitoras e eleitores, candidatas e candidatos, partidos e meio de comunicação acompanhem a totalização a cada parcial, que chega em média a cada 3 minutos. Conforme os boletins de urna vão sendo somados, os resultados vão surgindo. A totalização dos votos é transparente e segura e reafirma o compromisso da Justiça Eleitoral com a democracia cidadã. E olha, tem gente que pensa que os votos nulos ou em branco vão para os candidatos mais votados nas eleições. Mas você sabe o que a nossa Constituição diz sobre isso? O que acontece com os votos nulos ou brancos numa eleição? Eu não sei. Cara, assim, não sei te explicar muito bem, não. Vão para as pessoas que estão ganhando? Ao contrário do que muita gente pensa, os votos brancos e nulos não são considerados válidos. Por isso, não são capazes de anular uma eleição e nem entram na contagem dos votos destinados aos candidatos. Eles servem apenas para atender os eleitores que não desejam votar em alguém que esteja na disputa. A diferença entre eles é que para o voto branco há um botão específico na urna eletrônica. Já para anular o voto, a pessoa deve apertar um número aleatório que não faz referência a nenhum candidato ou partido. Essa aparente confusão de alguns eleitores de que o voto nulo ou o voto branco pode favorecer determinados candidatos, ela pode ter como causa questões históricas anteriores à Constituição de 88, quando os votos brancos eles tinham ali um somatório que poderia favorecer os candidatos mais votados. Mas desde a edição da Constituição de 1988, que os votos brancos e os nulos, eles não têm nenhum efeito para a eleição, eles são descartados e não tem nenhum tipo de contabilidade. Mas os tipos de votos não param por aí. Nas eleições pelo sistema proporcional, para os cargos de vereador e deputados distrital, estadual e federal, também existe o voto de legenda, que é quando o eleitor opta por dar o voto para o partido, em vez de votar em um candidato. Basta que ele digite na urna apenas o número referente à agremiação e aperte a tecla confirma, sem preencher todos os dígitos que completariam o número do candidato. Quanto mais votos a legenda receber, mais vagas ela vai conseguir nas casas legislativas. E aí, internamente, se o partido conseguiu 3 ou 5 vagas, quem assumirá dentro do partido são os candidatos mais votados daquele partido. Então, o voto de legenda ele ajuda primeiro
da conquista do número de vagas. E depois, os eleitores que votaram nos candidatos e não na legenda é que vão definir quem foi o primeiro mais votado, o segundo mais votado e o terceiro mais votado para assumirem aquelas vagas que o partido tenha conquistado. É esse barulhinho que a gente vai escutar amanhã, né? E por falar em amanhã, a equipe da NTV vai estar empenhada para levar tudo o que acontece em Patos de Minas e na nossa região nesta eleição. Toda a movimentação no dia das eleições você acompanha na NTV. Análises, o que é importante e a apuração dos votos, a gente mostra para você. 6 de outubro, a partir das 4 da tarde, ao vivo. Assista pelo canal 8.1, site ntv.tv.br, no canal da NTV no YouTube, na página da NTV no Facebook e app, só baixar de graça no seu celular. Eleições 2024 na tela da NTV. NTV, é aqui que a gente se vê. Fechando este bloco sobre eleições, agora são 7 horas da noite e 30 minutos deste sábado. A seguir, para quem você votará primeiro neste domingo? E prazo para baixar o e-título se aproxima do fim. Hoje é dia 5 de outubro, 7 horas 34 minutos. Seguimos falando de eleições. O prazo para que você possa votar na eleição deste ano, né, a eleição municipal, é daqui a algumas horas. Mas você já sabe qual é a ordem de votação na cabine? Não sabe? Então não precisa se preocupar, porque agora a gente mostra como será o procedimento individual na urna eletrônica. Você sabe qual é a ordem de votação na urna? O primeiro turno é no dia 6 de outubro. E quando chegar na cabine de votação, primeiro você digita o voto para vereadora ou vereador. São 5 números. Os 2 primeiros identificam o partido político. E os 3 seguintes identificam a candidata ou candidato. E se você quiser dar seu voto só para a legenda, sem escolher nenhum candidato, é só digitar os 2 primeiros números e apertar confirma. Depois, é hora de votar para prefeita ou prefeito. Aqui são apenas 2 dígitos. Confira as fotos, o número, os nomes do candidato e do vice e o partido. Se estiver tudo certinho, é só apertar confirma e esperar o barulhinho da urna. Lembrando que você pode levar uma colinha para te ajudar a lembrar dos números dos seus candidatos. Outro detalhe importante é que você precisa de um documento oficial com foto para se identificar na sessão eleitoral. O e-título também serve, mas só se sua foto estiver aparecendo, hein? Esse barulhinho de confirma dá até um alívio, né? De saber que a democracia venceu e sempre vai vencer. Olha, os eleitores que planejam votar utilizando o título de eleitor digital têm até a meia-noite de hoje para baixar ou atualizar o aplicativo e-título. Amanhã, quando os eleitores irão às urnas escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores, o download do aplicativo não vai estar disponível. O acesso só será retomado na segunda-feira. Segundo o TSE, a medida implementada visa evitar a instabilidade do sistema no dia da votação. O e-título pode ser utilizado como documento de identificação por pessoas que realizaram o cadastro biométrico, inclusive na hora de votar. O aplicativo conta com informações como zona eleitoral, local de votação, justificativa de ausência, certidão de quitação eleitoral, além de outros serviços. No momento da votação, o eleitor não pode acessar a urna eletrônica com o celular em mãos e deve deixá-lo com o mesário. E olha só, os eleitores que não estiverem em suas cidades no primeiro turno e também no segundo, nestas eleições municipais, não poderão votar. Não é mesmo, Isabela Sanches? Conta pra gente o motivo.
a possibilidade de voto se você está em outro Isabela. município, né? O primeiro turno... Mateus, só um minutinho. Olha só, nós estamos com um problema técnico, nós já vamos resolver com a Isabela, porque ela vai explicar pra gente justamente toda esta questão, né, de quem está fora de Patos de Minas, por exemplo, se ele vai poder votar ou não, ou assim mesmo vale para as pessoas que estão em outro estado, até mesmo outro país. Já tenho condição... Eu peço para que a gente, assim que a gente tiver condição, a gente coloque a Isabela, por favor. Enquanto a Isabela vai se preparando, a gente vai agora te mostrar que amanhã a equipe da NTV vai estar toda empenhada para te mostrar tudo o que acontece em Patos de Minas e também na nossa região nas eleições de 2024. Movimentação no dia das eleições você acompanha na NTV. Análises, o que é importante e a apuração dos votos a gente mostra para você. 6 de outubro, a partir das 4 da tarde, ao vivo. Assista pelo canal 8.1, site ntv.tv.br. No canal da NTV no YouTube, na página da NTV no Facebook e app, só baixar de graça no seu celular. Eleições 2024 na tela da NTV. NTV, é aqui que a gente se vê. Bom, agora sim, 7 horas e 39 minutos, os eleitores que não estiverem em suas cidades no primeiro turno, assim como no segundo turno das eleições municipais deste ano, não poderão votar. Por que, Isabela Sanches? É isso mesmo, Mateus. A restrição existe porque não há possibilidade do voto em trânsito, né? Assim, quem estiver no exterior não tem como votar, não tem como participar. O primeiro turno das eleições vão ser realizadas amanhã, dia 6 de outubro, né, de 2024. Pelas regras eleitorais, quem não estiver... Só um minutinho, Mateus. Fique à vontade, Isabela. Pode retirar o fone e seguir à vontade com a gente. Nós estamos ao vivo, 7 horas e 39 minutos. Fique à vontade. Mateus, pelas regras eleitorais, quem não estiver no seu país de origem, né, não há necessidade de votar, não tem essa obrigatoriedade, né? A partir... E se você deixar de votar, você tem que justificar, né? Tem que ter importância de justificar o voto. Como eu estava dizendo, o primeiro turno acontece amanhã, dia 6. Caso você não participe do primeiro turno, você pode participar sim do segundo. E se você não justificar no segundo, né, na terceira já tem uma ocorrência aí, né? Então, só ressaltando aí o que você havia me perguntado no início, quem está no exterior não tem como votar, né? Porque não há possibilidade do voto em trânsito. Tá certo, Isabela, muito obrigado pelas informações. E complementando, né, Isa, as pessoas terão um prazo de pelo menos 60 dias para que elas possam regularizar toda essa questão, né, da justificação por não ter ido votar também. E os eleitores que estão registrados em zonas eleitorais no exterior não precisam justificar, né, não precisam votar neste ano, portanto não precisam também justificar. Tá certo? Então, fique atento, mas sempre importante, você que vai ter o direito de votar, faça valer este seu direito. Fechando este nosso bloco, 7 horas e 41 minutos, esta é a NTV nas eleições de 2024. Rápido intervalo e na volta, a luta da pessoa com deficiência. E o Ministério Público de Minas Gerais e governo lançam o projeto Viver.
a luta da pessoa com deficiência e a gente chama a atenção para os desafios enfrentados. Você já refletiu quantas pessoas com deficiência trabalham na sua empresa? Quantas estão ao seu lado e têm adaptações corretas no posto de trabalho delas? O certo é as empresas seguirem aquilo que prevê a Lei 8.213 de 1991. Em seu artigo 93, ela determina que empresas com 100 ou mais empregados preencham de 2 a 5% dos seus cargos com pessoas com deficiência. Essa lei existe desde 1991, tem mais de 30 anos de vigência, porém a fiscalização do cumprimento dessa lei se tornou sistemático por parte do Ministério do Trabalho a partir de 2008 e 2009. A gente tem metas específicas de inclusão e fiscais destinados à fiscalização das empresas para o cumprimento dessa cota. Em meio a esses requisitos, surgem as várias histórias de pessoas com deficiência que não conseguem emprego e acreditam que não são tratadas da maneira correta. Esse é o caso da Gabriela, que durante todo o ano de 2023 se candidatou para várias vagas, mas em algumas vezes não passou nem da fase dos currículos. O que eu sinto, assim, progressivamente, é que é muito difícil, assim, conseguir uma vaga, e isso tem muita relação com a deficiência, né? As vagas com PCD são de muita baixa qualificação, então a gente fica até desanimado, tá? Porque os salários são mais baixos, as exigências, o nosso currículo tá um pouco acima, né? Eu já tô fazendo doutorado em Direito. De acordo com o Cine, são divulgadas mensalmente cerca de 50 vagas para pessoas com deficiência em Belo Horizonte. Se calcularmos diariamente o número de vagas disponíveis no painel, apenas cerca de 3% são direcionadas a este público. Muito além de contratar, de dar condições, a gente precisa garantir que as pessoas vão ter a mesma vivência laboral dentro da empresa como uma pessoa que não tem uma condição especial. Então, trabalhar a acessibilidade é um ponto super importante, é uma condição que viabiliza, de fato, a nossa contratação, a gente ter colegas com alguma condição especial. Outros pilares buscam tornar a atração de novos colaboradores melhor e um ambiente mais respeitoso e acolhedor com os colegas que possuem deficiência. É a gente preparar a organização, não só no processo de comunicação, de uma comunicação mais inclusiva, mas também para que a nossa liderança possa entender que é possível a gente buscar a competência das pessoas e não necessariamente eu ficar focado numa determinada condição física dela. O Ministério Público de Minas Gerais e o governo lançaram o projeto Conviver. O objetivo é propor ações e estratégias de prevenção e a resposta para a violência no ambiente escolar. O foco principal é a qualificação dos profissionais da educação das redes de ensino. Na sede do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Jarbas Soares Júnior, e o vice-governador Matheus Simões assinaram o termo de implantação do programa Conviver. A iniciativa tem como proposta promover ações e estratégias integradas para responder à constante preocupação de diminuir a violência nas escolas públicas. É um problema mundial, atinge Minas Gerais também, as escolas, e nós temos que combater não só essas condutas que venham confrontar pessoas, mas também racismo, violência contra mulheres. É um projeto que tem por objetivo garantir que dentro das nossas escolas a discriminação, o preconceito e o ódio sejam afastados da realidade. Infelizmente, a gente tem convivido num ambiente em que a violência e a intolerância têm crescido dentro do ambiente escolar. Esse não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. E a gente teve demonstrações recentes de intolerância religiosa, de gênero, das mais diversas, que não podem ser toleradas. E nessa primeira etapa do programa, cerca de 100 profissionais da educação e professores passaram por uma qualificação junto aos agentes do Ministério Público e da Segurança Pública. Eles aprenderam novas abordagens e técnicas de como identificar situações precoces de violência no ambiente escolar. Andresa é professora da rede estadual e convive de perto com os problemas. Ela foi uma das que participaram do treinamento e agora vai ter o papel de mobilizadora e difusora das ações do programa.
Mais uma questão de prevenção, né? A gente observar aquele aluno que fica mais quieto, as questões de bullying, o que vai trazer o aluno a tornar um candidato a um possível, né, ataque no futuro. A escola, ela sempre foi um local para intervenção pedagógica, no sentido de que esses conflitos sejam solucionados por meio do diálogo e não da força. O que a gente identifica hoje é um recrudescimento dessas violências e uma forma mais física, digamos assim, de solucionar esses conflitos. A gente precisa retomar a cultura de paz nas escolas. Rápido intervalo aqui no News. Na volta, seguimos com mais informações de Patos e região. Mais uma edição do Festival de Chopp do Lions Giovannini e a Isabela Sanches acompanha. Hoje, mais uma edição do Chopp do Lions está sendo realizada em Patos de Minas. Este evento que combina música, diversão e também solidariedade. Ao meu lado está o presidente do Lions, o Osvaldo, que vai contar um pouquinho mais pra gente, né? Nos dar mais informações dessa edição. Osvaldo, primeiramente, vamos contar pro pessoal qual que é a história por trás do Chopp do Lions? Já é a 15ª edição? Exatamente isso. 15ª edição, muito sucesso nos eventos, porque a gente tem a compreensão, tem a participação do pessoal. Isso é que nos fortalece e nos incentiva bastante. Como você disse, é diversão com solidariedade. É uma forma de conciliar as duas coisas para a gente também continuar fazendo as nossas ações, nosso trabalho social. É isso mesmo que a gente quer saber agora. Toda a renda, né, destinada aqui que vocês vão arrecadar no Chopp do Lions, ela já tem um destino certo? Exato, essa renda ela é investida para as nossas ações sociais. Cadeira de rodas, nossas campanhas de doação de óculos, visão, né? Tudo aquilo que está dentro das nossas causas globais. E é isso que a gente faz e é um destino que a gente cuida com muito carinho, com muita responsabilidade. Vamos falar agora, né, da edição desse ano 2024, além, né, do chopp gelado tradicional. Quais foram, né, a programação deste ano? Olha, a gente tem a banda Oba Oba Samba House, muito boa, né, fazendo isso, incentivando todo mundo. E daqui a pouco nós temos ainda Danilo e Davi e temos também os DJs Filipinho e Coyote, para animar todo mundo, deixar ninguém parado. Chopp do Lions 2024 superou as expectativas? Sem dúvida. A gente sempre acha que pode ser melhor um pouco, né? Mas a gente vem aí de eventos depois pós-pandemias e temos observado que está tendo muitos eventos esse final de ano em Patos. E o nosso público é fiel, graças a Deus está aqui, está comparecendo e nos prestigia. Muito obrigada pelas informações, parabéns pelo evento e boa festa para vocês. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Valeu, Isa, muito obrigado pelas informações. E olha, voltar ao passado, reviver os tempos da infância e também da adolescência. Que nostalgia, né? Que tal voltarmos agora nos anos 80? Gerações que ficaram marcadas no tempo pelo relógio da memória. Em cada ponteiro, uma estação de vida. E em cada um deles, muitas histórias. Que, embora guardadas na lembrança, sempre que resgatadas, trazem consigo um precioso convite: voltar ao passado. E que tal começarmos nossa viagem por notas musicais? Sons e ritmos que dos pés à cabeça trazem de volta tempos que se foram, que deixaram muitas lembranças. Lembranças de décadas marcadas por tempos, costumes e memórias afetivas guardadas num cantinho especial do coração, daquilo que se viveu, do que se experimentou, sensações fortalecidas por memórias que sempre deixam muita saudade. A década de 80. Levante a mão quem não se recorda daquela cozinha batida de chão ou do piso feito com pedaços de cacos onde o vermelho era a cor predominante. No banheiro, a pia, o vaso sanitário e o antigo bidê, que quase sempre tinham a mesma cor. Tons que mais lembravam a casa antiga da vovó. E por aqui, memórias de todos os gostos e jeitos, de todas as formas.
Quem nunca tomou banho naquela bacia cinza de zinco? Ou conferiu as horas no relógio onde a cada tempo marcado um pequeno pássaro surgia para chamar nossa atenção? Lavar a roupa? O tanque de concreto era a forma clássica de devolver a limpeza depois de uma boa esfregada no tecido feito com as próprias mãos. E a máquina de costura? Era linda, mas exigia dos profissionais uma boa dose de força nas pernas. A cadeira de balanço? Tinha, sim senhor, objeto clássico que parecia ditar o ritmo, um pouco mais lento, da vida. E por falar na vida, é o passado numa perspectiva onde os costumes eram influenciados pelas propagandas. Quem não se lembra dessa? Levanta Maria, acorda Manuel, vamos comprar louças na lua de mel. E como nos esquecermos do afeto que tínhamos na admiração dos heróis daquela época e de personagens que tanto marcaram aquele tempo. O convite é mesmo inspirador e foi viajando pelo tempo, pelos caminhos dos anos 80 que nos deparamos com um doce sabor da vida. Prazer que vinha da bala Jujuba ou daquele globo de vidro cheio de oportunidades em guloseimas que tanto atraíam a criançada. No parque, o dango era um risco bem pensado. Valia a diversão. Em tempos de seca, correr na chuva, jogar futebol no chão de terra batida, jogar bolinha de gude. No campo ou na cidade, a vida parecia ter um ritmo diferente de ser. Tem ainda a música. Que tal relembrarmos hits que marcaram aquele tempo? Numa contagem regressiva. Dos mais velhos aos mais jovens, músicas que mexem com nossas emoções e até hoje, quando ouvidas, remontam tempos preciosos, quando ecoadas em qualquer lugar que seja. E assim, de música, de gestos, de sons e de brincadeiras, a década de 80 marcou mesmo uma geração de saudosistas. De gente que insiste em afirmar: foi a melhor de todas as décadas. Bons e velhos tempos que deixam para aqueles que o desfrutaram as melhores lembranças e as mais doces recordações. Palavra de quem viveu nesse tempo. Boas recordações, né? Mas a gente volta agora para os anos 2024. Amanhã nós temos um compromisso extremamente importante. Irmos às urnas para exercermos o nosso papel de cidadão. Votarmos para prefeito, juntamente com seu vice, além também de votarmos para vereador. Na urna é apenas aquele sistema, o monitor, a urna e você. Faça valer o seu direito. Vote. Você precisa fazer valer este seu direito. Por muitas das vezes fazemos críticas, apontamos, mas este é o momento em que nós temos de colocar em visão para todos, quando os dados forem divulgados, a vontade de cada um. Faça valer o seu direito. Repito isso. Votar é um ato de cidadania, é um ato de democracia que nós tanto lutamos. E a democracia, ela venceu. E hoje a gente precisa dar continuidade a ela. Todos os detalhes das eleições em Patos de Minas e também em toda a região você vai acompanhar amanhã ao vivo a partir das 4 horas da tarde aqui na tela da NTV sob o comando de Ludmila Bahia e Gui Boaventura. Toda a nossa equipe de jornalistas vai estar a postos em Patos, em toda a nossa região, levando o que é fato ao vivo, minuto a minuto para você. Além disso, as análises com os nossos convidados e você vai conhecer em tempo real o resultado para prefeito e vice e também conhecer quem foi eleito ou reeleito para vereador em Patos de Minas. Para você, um excelente final de semana. Fique com Deus, juízo. A gente se encontra amanhã aqui na tela da NTV. Boa noite, fique com Deus.